Henker que vive duas vezes. Capítulo 124. Missão 4. Tradutor. HH Editor. HH. O julgamento do 16º andar está começando. Julgamento. Em inúmeras histórias e lendas, sempre há um destino que cobre os céus, e disse que o mundo é uma das muitas engrenagens desse mecanismo. Existem muitas palavras para isso. Sociedade celestial, fruto do bem e do mal, Yggdrasil. E neste lugar existem três deusas que zelam por esse destino. Eles giram a roda do destino da vida, medem e cortam destinos, e até olham para o destino de deuses e demônios. Mas por causa desse esforço excessivo, eles não conseguem andar e sempre esperam que as pessoas venham ao seu templo. Por favor, visite respeitosamente o templo das três deusas. Você só pode visitar o templo e só pode fazer uma pergunta. Então, por favor, seja atencioso. Laplace manteve suas palavras. No caminho para o 16º andar, Yon-Woo não viu uma única pessoa ou guardião. Como se alguém tivesse interferido para que ninguém pudesse incomodá-lo. Então Yon-Woo pensou que tudo era graças a Laplace. Ou foi aquele demônio. Ele não tinha como saber. Por que Laplace ou aquele demônio sem nome estavam tão interessados nele? Em vez de agradecer, Yon-Woo se sentiu desconfortável com a ajuda. Obter ajuda de estranhos definitivamente não foi uma boa vontade. Mas não havia como rejeitar a ajuda a partir de agora, então Yon-Woo simplesmente aceitou a ajuda e foi para o 16º andar. O palco do 16º andar na verdade não era tão grande. Seguindo uma grande floresta no centro, havia três caminhos diferentes que levavam a lugares diferentes. Cada caminho levava a um caminho diferente. E se você seguisse um determinado caminho, não havia como voltar atrás. Portanto, ao escolher um caminho, era preciso ter muito cuidado. Urdo do passado. Verdande do presente. Skuld do futuro. Pelas lendas de Asgard, elas eram as três deusas que viviam sob o poço abaixo da árvore chamada Uroarbrum. Eles giraram a roda do destino. Portanto, o templo deles estava sempre cheio de crentes que o seguiam, e alguns deuses e demônios queriam se encontrar com eles. Não importa o quão poderoso você seja, você ficará curioso sobre seu destino. Mas essas deusas evitavam os deuses e demônios do 98º andar e sempre permaneciam no 16º andar. Eles estavam cercados de mistério. Mas pelo que vi, elas não eram nada mais do que velhas avós. As três Nornas, TN, elas serão chamadas de três Nornas e deusas da plataforma 3, eram amadas, mas também odiadas. Se o destino fosse decidido e se as decisões e oportunidades já estivessem gravadas em pedra, isso significava que o livre-arbítrio e a capacidade de mudar as coisas eram inexistentes. De certa forma, isso era algo que fazia os jogadores que queriam ser deuses perderem a motivação. Já que apenas os escolhidos poderiam se tornar deuses, e então seu irmão estava no último. Houve um famoso incidente relacionado a ele que fez das três deusas motivo de chacota da torre, enquanto ele conseguia passar pelo 16º andar ao mesmo tempo. A maioria das pessoas procurou o conselho das três Nornas antes de subir a torre. No entanto, Yon-Woo não estava tão interessado. Para ele, o destino deveria ser algo decidido, mas ao mesmo tempo indeciso. Porque aconteça o que acontecer, meu objetivo nunca mudará. Então, pessoas normais nunca teriam pensado em bagunçar um templo. Além disso, foi a razão pela qual ele desconsiderou o aviso do demônio sem nome. Você ganhou 182 da Joia do Fogo. Você ganhou 35 do Cristal de Gelo. Você ganhou 91 da Rosa do Campo Nevado. Usando os mercenários, Yon-Woo conseguiu coletar todas as peças escondidas. Ele colocou todos eles em seu bolso interdimensional. Foi o presente que Baal lhe deu antes de sair do 11º andar. Era um pequeno bolso que era um artefato bastante caro. É bom porque é como um inventário. Foi um presente dado para facilitar as coisas para ele, para que não precisasse carregar cada item individual. Mas Yon-Woo já se livrou de tudo que estava no 12º andar e o encheu de peças escondidas. Era óbvio, mas as peças escondidas não tinham preço. E com o conhecimento de Yon-Woo, eles tinham um valor astronômico. Embora os mercenários sentissem que iriam chorar ao ver os itens que eles fizeram de tudo para serem tirados bem debaixo de seus narizes. Yon-Woo os ignorou e trancou o bolso para colocá-lo na cintura. Então, se você estiver pronto, começaremos a nos mover agora. Todos os mercenários suspiraram um por um ao ouvi-lo. Suas condições físicas e mentais foram completamente curadas graças ao fogo sagrado. Verificando o estado de suas armas, eles se viraram para Yon-Woo. Porque ninguém sabia exatamente do que se tratava a missão. Mas onde fica a base de Cheongvado? Como sabiam que havia apenas 3 templos no 16º andar, não imaginavam onde seria a base. Yon-Woo respondeu como se não fosse nada. O templo de Skuld. Todos ficaram chocados. Isso. Ah, você está dizendo que estamos prestes a atacar um templo? Os mercenários ficaram todos horrorizados. Alguns até gritaram. Um templo era um lugar sagrado para um deus. Sujar um templo era comprar a ira do deus. Obviamente, não era algo para reagir com calma. Por quê? Há algum problema? Isso não faz sentido. Mesmo que as 3 Nornas não saiam do 16º andar, elas também são seres divinos. Se os irritarmos,
Eles definitivamente nos punirão. Não, você não precisa se preocupar com isso. Eles só podem dizer o destino de alguém e não fazer nada fisicamente. É também por isso que eles não podem se mover. A razão pela qual elas foram chamadas de deusa da plataforma 3 foi porque seu corpo as impedia de movimentos físicos. Eles não conseguiam mover as pernas, daí o motivo da plataforma. Com grandes potências vem grandes consequências, e esta foi a sua consequência. Esse era o sistema da torre. Era também por isso que os guardiões não podiam interferir nos negócios do jogador, embora pudessem circular livremente pela torre. Mas os mercenários ainda estavam assustados. Também, negar esta missão é uma quebra de contrato. Então você terá que assumir a responsabilidade pela penalidade. Yon-Woo tirou alguns contratos dos jogadores de seu bolso interdimensional e o sacudiu. Esperando que isso acontecesse, Baal havia lhe dado os contratos de antemão. Em troca de sua alta taxa de comissão, os mercenários prometeram fazer qualquer coisa que o dragão vermelho ordenasse. E eles até prometeram o nome de um demônio. Se eles violassem o contrato, suas almas estariam ligadas ao demônio. Todos sabiam o que significava estar ligado a um demônio. No final, eles não tiveram outra escolha senão seguir Yon-Woo. E como eles já estavam aqui, não estavam confiantes em fugir de Yon-Woo. Então vamos indo. Então os mercenários nervosos seguiram Yon-Woo pela floresta. Você escolheu o caminho para o Templo do Futuro, Skuld. A floresta era vasta, então foi fácil para um grupo de 250 pessoas se mover. Mas por causa disso, eles se sentiram extremamente pressionados. Para esconder o nervosismo, os mercenários encobriram sua intenção de matar, e Yon-Woo ampliou isso com seu poder mágico. Então, para qualquer um que os tenha visto, eles pareciam guerreiros indo para uma batalha para morrer. O que é isso? Dragão vermelho, mas por que o dragão vermelho? O caminho para o templo começou a virar um pandemônio. As pessoas que esperavam pela sua vez ficaram tensas com o aparecimento do dragão vermelho. Yon-Woo e o time 2 não esconderam o fato de que eram do Red Dragon e seguiram o caminho com confiança. Como se dissesse que ninguém poderia detê-los, e que se tentassem, iriam se arrepender. Portanto, os crentes e os visitantes tiveram que sair do caminho. O significado do dragão vermelho era ótimo. O clã mais forte. O controlador da torre, liderado pela Rainha do Verão. Então, alguém queria se envolver com eles de uma maneira ruim. Os apóstolos de Skuld ficaram frenéticos. Os apóstolos-chefes rapidamente acabaram. Por que o dragão vermelho está aqui? Não sei qual é o seu negócio, mas esta é a residência de uma deusa. Por favor, esconda suas armas. O sacerdote-chefe baixou a cabeça trêmula. Ele parecia ser um jogador de alto escalão, mas mesmo ele não foi capaz de ficar em pé diante do dragão vermelho e da aura de Yon-Woo. Yon-Woo mal olhou para o sacerdote-chefe e olhou para o templo além dele. Era um templo redondo com vários minaretes de mármore. Uma aura sagrada emanou do lugar. Também era completamente diferente da aura da pulseira negra de Yon-Woo. Ele ignorou sua pulseira vibratória e olhou para a cabeça presente com olhos indiferentes. O sacerdote-chefe estremeceu involuntariamente depois de olhar para Yon-Woo e recuou. Ele havia recebido a bênção de um deus, mas sentia que seria esmagado a qualquer momento. Ele sentiu como se algo fosse surgir do abismo desconhecido e arrastá-lo para dentro. Estava úmido e escuro, mas era uma sensação deprimente que o fazia sentir como se fosse ser engolido. Você está dizendo isso porque não sabe por que estamos aqui? Ao ouvir a voz baixa de Yon-Woo, o sacerdote-chefe enrijeceu. O que você é? Se você não sabe, significa que eles estão nos desprezando porque enviaram você, e se você está fingindo não saber, eles ainda estão nos desprezando. Como devo interpretar isso? Yon-Woo não tinha nenhuma inimizade com o Templo Skuld, mas isso também não significava que ele os encarasse com bons olhos. Já que ele estava aqui em nome do Dragão Vermelho, quanto maior a luta, melhor. Também. Quanto mais eu destruir este lugar, maior será a história quando Cheong-Vado e o Deus Sabre ouvirem. Yon-Woo liberou completamente a aura que estava escondendo e o vento chicoteou ao seu redor. Os sumos apóstolos e sacerdotes que vieram dissuadi-lo em Palid-Seran e caíram no chão. Os fiéis e visitantes rapidamente começaram a fugir do local. Houve gritos de todos os lados. E assim em meio a toda a confusão, Yon-Woo puxou o Vigrid e girou-o. A bênção da espada. Yon-Woo escolheu o templo como seu inimigo, e assim a espada tornou-se mais forte à medida que os apóstolos, sacerdotes, visitantes e crentes também foram reconhecidos como seus inimigos. E com o poder das 4 bestas lendárias, ele tinha uma quantidade colossal de poder mágico. Os fortes ventos sopravam como se fossem rasgar o céu em pedaços e derrubar o telhado do templo. Deveria haver muitas defesas e feitiços para proteger o templo, mas nenhum deles funcionou. Vendo o templo destruído, os apóstolos, sacerdotes e todos os visitantes que fugiam olharam para ele com a boca aberta. Eles ficaram tão surpresos que não conseguiram se mover. E durante esse tempo, os mercenários obedeceram a ordens dadas previamente para entrar no edifício destruído. Eles desarmaram os soldados do templo com facilidade e entraram. Yon-Woo o seguiu, percorrendo o caminho que eles haviam feito.
Os sumos sacerdotes e apóstolos correram até ele dizendo que não deveria fazer isso, mas ele os ignorou e ficou na frente da 13ª sala. Ele abriu a porta onde o Deus Sabre estava. E foi então